pensando aqui, você falou que teve dificuldade no futebol, né? Pela coordenação, tudo, né? Na música precisa de uma coordenação para tocar os instrumentos, principalmente de corda, né? Você teve dificuldade nessa parte? Não, você não. Ou foi natural? Natural. Assim, até na parte, por exemplo, dirigir um carro. Eu aprendi a dirigir um carro aqui dentro da garagem de casa. Que isso? Mas era espaço grande ou pequeno? Não, é uma garagem que cabe uns 3 carros. Só que o que acontece? Minha mãe ia trabalhar e ela sempre teve carro, mas ela nunca dirigiu. Então ela deixava o carro aqui e a chave também, né? O que eu fazia? Eu pegava a chave, ligava o carro, eu ficava indo para frente e para trás na garagem. Ai, crianças não façam isso em casa, tá? Então você já sabia fazer baliza, né? Não, ele começou pelo mais difícil. Quando eu saí com o carro daqui de casa, eu já saí dirigindo. Aí na primeira curva já fez um drift em Tóquio lá, né? Pô, que maneiro, cara. Eu não, eu tive uma... Eu pegava o carro da minha mãe ou do meu pai e saía cantando pneu, aí dando cavalinho de pau. Aí depois que eu tive carro, eu aprendi que isso... É caro, né? É caro. O pneuzinho é caro aqui no Brasil, né? Pneu careca, né? O que é? Opa! Você tem... Ei. Então tô vendo que nós três somos sem pneu. Dengue não dá, né? Não tem água parada no pneu. Boa. O diretor, será que o diretor tem alguma pergunta, diretor? Pessoal, só estou ouvindo aqui, mas eu achei legal esse relato do Augusto, porque eu ia perguntar, tirar uma dúvida, o seguinte, o autista, eu vejo, ele tem uma tendência a ter aquela chamada crise de pânico, né? Ou depressão, isso que eu tenho essa impressão, né? Justamente porque sai do normal dele, né? Sai da zona de conforto. Isso. E eu entendo que existe uma dificuldade grande para sair da zona de conforto, né? Muita. Isso aliado a pessoas que não te respeitam de jeito nenhum, né? Que nem você conviveu. Sim. Ou seja, é o cenário perfeito para o bullying, né? As crises, né? Para as crises, né? Para as crises e eu tenho certeza que o pessoal não tem a menor noção disso, né? Não, eles não sabiam, nem eu também sabia, né? Mas ali eu estava no meio de uma, eu tava numa crise. Não, sim, o que eu acho incrível é assim, independente de você saber ou não, né? Não existe o respeito, né? Não existe. Esse é o pior ponto. Se sendo autista ou não, isso não é o caso, mas sempre ocorre o bullying, né? Sim, sim. Isso eu vejo acontecendo nas escolas. Hoje em dia acontece, eu lembro do meu tempo, era mais pesado. Mas, enfim, eu acho que cada um reage de uma forma e muitas vezes as pessoas se assustam com a forma da reação, né? Eu lembro muito disso, que muito tempo atrás, na escola ainda, sofrendo bullying, tinham pessoas que aproveitavam mesmo, só que eu muitas vezes eu tento controlar isso. Eu sou aquele tipo de reação 880, entendeu? Então eu tô quieto na minha, mas de repente quando eu reajo é demais. Ultrapassa, entendeu? E aí a pessoa se assusta. Entendeu? Então eu achei. Você comentou disso, realmente atrapalha muito. Ainda mais vocês que estão acostumados na tua zona, né? De conforto. Sim, sim. É importante a gente entender uma coisa, Ricardo, que quando a gente fala, quando a pessoa ela tá. O autista ele tem uma questão em que ele capta 100% dos estímulos sensoriais. Então aqui, eu tô aqui conversando com vocês, e se cai alguma coisa no chão, eu tenho condições de deixar aquilo cair no chão e continuar com a atenção sobre vocês. Eu tenho uma luz aqui refletindo para mim, eu tenho um barulho da rua, eu tenho um vento batendo aqui, mas eu consigo canalizar toda essa questão e continuar atenta ao que a gente está fazendo. O autista, na sua grande maioria, ele tem essa dificuldade, porque ele tem uma hipersensibilidade e ele consegue captar e processar 100% daquilo que ele utiliza, daquilo que ele recebe.
Isso, para uma criança, primeiro falando da fase inicial, para uma criança é uma coisa muito difícil. Né? Primeiro porque ela não tem muita habilidade na autorregulação, que é aquilo de respirar. O Augusto, ele se emocionou, tomou uma água, respirou, voltou. Uma criança não tem essa habilidade ainda. Isso é uma coisa que você aprende no decorrer da vida. E aí o que o Augusto, eu consigo enxergar nele, e ele me corrige se eu estiver errada, é que ele foi criando formas, né? Ele foi se adaptando para conseguir conviver no mundo que hoje a gente tem, de pessoas que não respeitam, de pessoas que fazem bullying. E o diagnóstico para ele hoje, óbvio que é libertador, porque ele vai entender onde está o ponto fraco dele, onde ele tem... Claro que ele tem que ir para o tratamento, continuar, porque eu acho que todo mundo tem que fazer um tratamento, mas eu acho, sinceramente, que se não fosse a música, eu acho que a música foi a sua salvação e é a sua salvação até hoje, sinceramente. E ela consegue conseguiu desde o começo. Eu vejo, você teve relações, você teve influência do seu pai, você ia tocar música com o seu pai, era o cavaquinho, depois veio a flauta, saxofone, enfim. Olha, vou te falar, tô bem feliz, meu coração tá bem quentinho com a sua história. E assim, eu sempre tive muita sensibilidade com relação a barulho, assim, né? Só que eu sempre, eu nunca deixei isso, assim, exposto, né? Eu deixava, eu sentia essas coisas, mas eu acabava passando por isso sem falar que estava me incomodando. E hoje não. Hoje, assim, hoje, quando tem alguma coisa me incomodando, eu ando com protetor auricular. Esses dias mesmo eu tava num palco arrumando minhas coisas para tocar. Aí tava aquelas luzes assim, tipo, aquelas luzes piscando, aquelas luzes brancas piscando assim. E eu não tava conseguindo arrumar minhas coisas, não tava conseguindo enxergar o chão. Aí eu pedi pro cara que tava lá, pedi para ele desligar essa luz para eu poder mexer nas minhas coisas. Fumaça de palco também, né? Só que aí vem alguém, já vieram para mim e falam, mas você não toca com fone de ouvido? O fone de ouvido não te atrapalha? Eu falo, não. O fone de ouvido, quando eu estou escutando música ou quando eu estou tocando, não me incomoda. Só que barulhos externos, assim, me incomoda. Entendeu?